pessoal, saudações, é bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais uma videoaula. Na aula do último vídeo, nós fizemos uma exposição para vocês sobre duas áreas de conhecimento da filosofia. Nós categorizamos como filosofia primeira e a segunda filosofia. Para nós, o que mais interessa do curso de teologia são as duas linhas da filosofia que falam da antropologia filosófica e da teologia natural. Bom, são as duas áreas mais importantes para nós no curso de teologia. Não que as outras não tenham importância dentro do ramo da filosofia, mas para o conhecimento teológico, a antropologia cultural e a teologia natural são muito importantes. Na aula passada nós falamos, através do vídeo, sobre a metafísica. A metafísica, é claro, ela é muito ampla. Nessa amplitude da metafísica, nós encontramos inclusive a teologia natural e encontramos também a antropologia filosófica, que são dois ramos de conhecimento importantíssimos para os alunos do curso de teologia, para a reflexão. Então, eu queria considerar nesse nosso bate-papo, nesse vídeo de agora, a antropologia filosófica e a teologia natural. A antropologia filosófica nós vamos deixar em segundo plano. Vamos falar da teologia natural. Vamos pensar que a teologia natural ela tem seu discurso basicamente construído em torno da ideia de potencialidade. O que é potencialidade? Na filosofia, que é o caso da nossa percepção, né, dessa aula, a potencialidade está ligada à possibilidade de a matéria ou de o ser no mundo físico passar por modificações ou sair de um estado, de uma condição, de uma causa para outra. Então, se eu tiver de falar de teologia natural, não dá para pensar numa teologia natural se não considerarmos a ideia da potencialidade. Porque o argumento lógico por trás da teologia natural gira em torno dessa potencialidade. E aí eu vou explicar para vocês. A base fundamental dessa teologia, ela está em Aristóteles e numa cristianização de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino. Olha, o pensamento tanto de Aristóteles quanto de Tomás de Aquino são pensamentos complexos, extremamente extensos. Não é possível nós, em uma aula, em um vídeo de 15 minutos, resumirmos tanto Aristóteles como Tomás de Aquino. São pensamentos extremamente amplos. Mas nessa possibilidade de pensar, por exemplo, um pensamento fundamental de Aristóteles é pensar que potencialidade na matéria ela está destinada a consolidar-se em um ato puro, um ato do qual nenhuma causalidade está anterior a ela, ou seja, todas as causas estão subordinadas a uma única coisa. E essa coisa não é causa de nada. Vou tentar explicar isso para vocês falando da questão da potencialidade em Tomás de Aquino, para ficar mais claro essa ideia de uma teologia natural, né, nessa divisão que nós falamos da filosofia primeira e da filosofia segunda. Essa potencialidade, ela propõe o quê? Pensar, por exemplo, eu tenho algo que está aqui, uma matéria, por exemplo, um pedaço de madeira qualquer. Então, se eu pego um pedaço de madeira e aqueço e coloco fogo nesse pedaço de madeira, em potencialidade a madeira se tornará energia por causa da combustão, do processo
né, de queima. Então essa madeira se transformará em combustão ou em energia. Mas olha só, ela é sujeita à causalidade que a transformará ou a transitará de madeira para energia. Essa causalidade está na madeira em si por causa da potencialidade que ela tem em se tornar energia. Mas olha só, tudo bem, a madeira tem potencialidade de virar energia, mas por exemplo o calor em si não é da madeira. O calor em si é sempre externo à madeira, ou seja, a madeira não pode ter as duas condições sujeitas à causalidade de virar matéria para energia ou transitar de matéria para energia. Então ela não pode ser ao mesmo tempo aquecimento e madeira. Ela acaba então virando energia, mas não sendo calor. O calor é sempre vindo de outro. Bom, parece meio confuso. O que a gente está querendo dizer com isso aí? O que Tomás de Aquino quer apresentar com essa lógica? Ele está querendo, de certa forma, explicar, por exemplo, que as coisas elas passam de uma condição para outra por causa da potencialidade. Mas a potencialidade que essa coisa tem é sempre herdada de uma causa anterior a ela. Não que ela seja o ciclo completo de um estado perfeito a uma causa final, por exemplo. Bom, considerando isso, o que nós podemos entender? Que Aristóteles apresenta causas, são 4 causas: final, causa inicial, né, a causa formal, entre outras. Então, olha só, Tomás de Aquino ele pega essas causas de Aristóteles e transforma essas causas em vias de diálogo ou de exposição de lógicas em torno de explicar uma realidade. Essa realidade que ele tenta explicar tem como pano de fundo a existência de algo que nós na teologia entendemos como é o divino, e Aristóteles vê como força, né? como uma inteligência, ou basicamente força mesmo, que move todas as coisas. Lá ele chama de primeiro motor, que move todas as coisas. Mas Tomás de Aquino ele vai levar isso, por exemplo, para o divino. E uma das vias pelas quais Tomás de Aquino usa para tentar, a partir daí, consolidar um argumento de uma teologia natural, é dizer, por exemplo, se eu tenho, das coisas existentes, um processo de mutação, esse processo de mutação é a potencialidade. Se eu tenho nas coisas um processo de mutação, esse processo de mutação de certa forma, orientado por uma causa inicial. Ou seja, as coisas passam de um processo para outro e elas sempre partem de um princípio. Mas esse princípio, todas as coisas que existem, estão aqui, elas não são autoexistenciais. A concepção é de que há uma linha perfeita ou um ambiente perfeito do qual todas essas coisas se originaram e a partir dali assumiram potencialidade ou foram a elas atribuídas potencialidades, e com isso elas chegaram a um determinado estado de matéria física ou um ato ali como elas estão ali. Então, potencialidade e ato é transição de toda a matéria existente, mas da potencialidade ao ato há um processo. Bom, então Tomás de Aquino pensa, por exemplo, todas as coisas têm um processo de mutação, mas elas se orientam em torno de um ato puro. No processo para o qual elas vão ou se destinam na sua causa final, ela tem um ato puro,
por trás dela como um reflexo, como um modelo, ou como uma forma pré-estabelecida. Essa concepção de ato puro em Tomás de Aquino é o que ele considera como um princípio divino. É um princípio divino, porque na teologia natural a lógica é sempre trazer as coisas de um estado onde estão até elas retornarem em um estado de pureza ou de prontidão, de onde todas essas formas iniciais tenham se originado. É uma lógica, é uma questão de retorno e lógica. Não dá para nós demonstrarmos isso em um tubo de ensaio, porque nós estamos em um estado da matéria que nós só podemos pensar no seu retorno, mas não podemos pensar nela enquanto matéria modulada. Ou seja, não dá para nós pegarmos um modelo e dizer, olha, vamos retornar essa matéria aqui, porque o processo é dinâmico e contínuo. Então a teologia natural, de certa forma, ela sempre procura encontrar o divino em todos os processos pelos quais as coisas físicas e existentes existem. Bom, a teologia natural ela é extremamente ampla. Ela, é claro, encontrou poucos espaços na nossa atual situação de estudos e pesquisas, porque ela parte muito de uma lógica, de uma analítica, e nós somos muito influenciados pela filosofia de Frankfurt, né? De muitos pensadores do existencialismo. Então essa teologia natural ela encontrou pouco espaço, né? E até mesmo os teólogos têm pouco conhecimento ou pouca informação sobre uma teologia natural ou para desenvolver um argumento de teologia natural. Porque a teologia natural, de certa forma, se eu tiver que estabelecer diálogos de teologia natural, eu não preciso usar necessariamente o texto bíblico. E quando eu falo que eu não preciso usar os textos bíblicos, nem a teologia dogmática ou uma apologética, e isso parece não apresentar viabilidade. Por quê? Porque você não vai encontrar essas obras com muita facilidade, principalmente aqui no Brasil em língua portuguesa, porque não é viável para as editoras devocionais editarem ou publicarem esses livros, por causa da falta de conhecimento, falta de informação e falta de formação no âmbito da teologia sobre essas áreas. Então nós temos um déficit aqui no Brasil pelas influências principalmente existencialistas e pela falta de habilidade, de conhecimento em torno de uma analítica, de uma lógica dentro da filosofia. É muito mais fácil você encontrar uma teologia natural dentro do campo da teologia, dentro do campo da filosofia da religião do que dentro do campo da teologia. A proposta é muito mais filosófica do que teológica. E eu acho isso até viável, porque a teologia, ela de certa forma te coloca dentro de um quadro, te dá muitas pinturas sobre o divino e te impede de traçar uma reflexão mais lógica sobre Deus. Bom, o que dá para nós falarmos sobre teologia natural nesse pequeno espaço que nós temos aqui. Agora, sobre a antropologia filosófica. Nós falamos no vídeo passado sobre eu até me usei como exemplo de eu estou aqui, esse corpo não é só isso que eu compreendo ser, só essa parte física que está aqui. Nós, de certa forma, apelamos para um discurso de que a dimensão da vida humana, ela ultrapassa a vontade física, ela ultrapassa isso que nós temos aqui. Considerar uma antropologia filosófica é importante por quê? Porque não dá para estender um discurso teológico cristão se você considerar, por exemplo, que você está resumido necessariamente só nesse corpo físico que é apresentado aqui.
Se você considerar que você é só esse corpo físico que está aqui, todo o discurso da teologia cristã vai perder o sentido. A alma, salvação, eternidade, nesse corpo físico aqui perde muito sentido, é enfraquecido, é desnutrido no discurso da teologia, se você considerar que você se resume nisso que está aqui, corpo físico apenas. Então a antropologia teológica, ela procura o quê? Traçar caminhos para compreender que o homem, o ser humano, não é só matéria física. E usa entre os argumentos para distanciar-se dessa ideia de que nós somos só corpo físico, distinguir necessariamente a grande diferença que há entre nós e todos os outros seres vivos. Essa questão da negação da própria vontade, por exemplo, nós enquanto seres humanos somos bem distintos se comparados aos outros seres vivos ou até mesmo os outros animais. Essa possibilidade que nós temos de negar nosso próprio corpo. De uma pessoa olhar para o seu corpo e dizer: esse corpo não é o corpo que eu quero. De uma pessoa, por exemplo, sentir fome, ter vontade de comer e dizer: não, eu não vou comer agora, porque simplesmente não quero, embora esse corpo esteja pedindo. Então, a negação do corpo, por exemplo, é uma coisa própria do ser humano. Então, essa distinção entre nós e os outros animais denota claramente que nós somos bem diferentes. Não estamos tão limitados a esse corpo. Os outros animais, eles se resumem no corpo, ou seja, o animal é o seu próprio corpo. Nós, seres humanos, nós somos considerados os ascetas da natureza. Podemos negar nossa própria vontade, nosso próprio corpo. E quantas vezes nosso aspecto cognitivo mostra para nós que nós somos muito mais do que mero corpo. Por exemplo, a gente se encontra falando com a gente mesmo. Você não vai encontrar nenhum outro animal. Imagina você passar ali na esquina e ver um cachorro reclamando: ah, tem sofrido muito essa vida de cachorro, já não aguento mais. Você não vai ver isso. Então nós somos muito diferentes com relação a todos os outros animais. A grande pergunta é: por que somos tão diferentes dos outros animais? Por que nós fomos escolhidos? Por que a gente? Por que não o boi? Por que não o leão? Por que não o elefante? Por que essa racionalidade, essa capacidade de construir história, essa capacidade de mudar o nosso ambiente de vida? Por que nós choramos os nossos mortos? Por que lamentamos nossa condição? Então todas essas coisas nos colocam numa condição bem distinta à condição meramente física que todos os outros animais têm e se resumem nessas condições físicas. Então a antropologia filosófica, ela abre para nós essa dimensão de pensar: nós não somos só isso que está aqui. Há algo em nós que é muito mais do que os olhos podem ver. Bom, gente, essas duas linhas da filosofia, a filosofia primeira e a filosofia segunda, e nessa filosofia primeira, a metafísica, a teologia natural e a antropologia filosófica, são ramos da filosofia que abrem para nós um campo de diálogo extremamente intenso para a teologia. Muita gente estuda filosofia aí nesses cursos de teologia aí e tem uma oportunidade muito fracionada, muito resumida de compreender como é que o discurso da filosofia e o discurso da teologia podem se encontrar. É nesse campo da metafísica, nesses diálogos da filosofia primeira, que a teologia encontra fundamentos importantíssimos para consolidar seu diálogo, para compreender. Precisamos entender que nesse campo da metafísica, principalmente na teologia natural, nós não precisamos necessariamente estar com um texto bíblico na mão para dialogar sobre a existência do divino e considerar esse divino como o Deus que nós falamos sobre eles nos discursos teológicos, nos discursos apologéticos ou nos discursos prosélicos. É importante considerar
a necessidade do conhecimento filosófico para desenvolver um melhor discurso teológico. Quem não compreende a necessidade de entender melhor a filosofia não será capaz de desenvolver uma boa teologia. Bom, nós vamos ficar por aqui. A gente vai se ver em breve num outro vídeo. Eu fico agradecido por vocês terem participado, assistido o vídeo conosco. Eu estou muito agradecido pela participação de cada um de vocês. Eu sou o professor Belo e estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.